Esse final de semana, joguei o Campeonato Mineiro em Belo Horizonte. Para quem não sabe, eu moro na parte de Minas. Infelizmente, Belo Horizonte é um pouquinho longe daqui, dá umas 6 horas mais ou menos, deu 1.000 quilômetros ida e volta de viagem. Mas eu joguei lá. Eu acabei, como não estou muito acostumado a gravar muitos vídeos e tudo, eu não, acabei não pegando muitos takes diferentes da cidade, tudo por falta de costume mesmo, mas pretendo pretendo gravar mais takes, mais coisas diferentes. Eu gravei apenas os vídeos. Eu ia esquecer de gravar também, para ser bem sincero, mas como eu tô com um técnico novo, começando agora, esse técnico novo, ele pediu para eu gravar todos os meus jogos para ele poder analisar, ver o que eu tô errando. E, pô, esse campeonato eu acho que foi um dos maiores exemplos que eu poderia mandar para ele, que foi um campeonato assim que eu cheguei basicamente como tipo, um favorito nas duas categorias que eu joguei. Acabei caindo nas quartas, assim, por totalmente erro meu, totalmente eu jogando mal, principalmente no absoluto. Cara, não sei o que aconteceu, minha perna não mexia, não conseguia acertar nada, não abria de back, não atacava direito, tava, tipo, muito ruim. Depois a gente vai pros vídeos e eu vou comentar em cima, passar um pouco os vídeos e falando dos vídeos mesmo. É, e assim, foi realmente um campeonato assim que pra ele eu acho que vai ser a melhor coisa, que vai ter muito material pra me xingar, muito material pra realmente melhorar, porque foi assim, eu acho que geralmente eu não fico muito nervoso nos campeonatos, eu sempre chego lá jogar, me divertir, só que eu acho que esse por vai ter o Brasileirão agora no meio do ano, tava valendo vaga pra Seleção Mineira, eu tava meio nervoso com isso, tava também cansado da viagem, então acabou juntando tudo, acabei, sei lá, tendo um apagão, dando uma pipocada, que geralmente eu não costumo dar, assim, eu geralmente perco pra gente que eu tinha que perder mesmo, ganho o cara que eu tinha que ganhar, às vezes ganho uns jogos que, pô, não imaginava que eu ia ganhar, mas dificilmente, pelo menos eu não estava acostumado a perder jogos assim que eu falo que é até um pouco mais triste, porque é culpa somente minha, né? Você olha o jogo e fala, nossa, é eu que errei, e aí você acaba ficando mais puto ainda, porque você não tem quem botar a culpa, você bota só em você, porque foi você que errou, né? Então, vou deixar os vídeos. Infelizmente, eu acabei esquecendo de gravar as outras coisas, eu só gravei. Eu e meu amigo, a gente meio que dando uma esticada na minha borracha, porque ela tava com um detalhezinho. E aí, como ia ter teste de borracha, teste de raquete, acabei tendo que dar uma esticadinha ali para cortar, para tirar esse detalhezinho. Acabou, sorte que também não alterou muito a raquete, ficou bem tranquila. Então a única gravação que a gente teve foi isso. Mas eu vou passar agora para os vídeos. Foram 6 jogos no total. Foi os dois do grupo e as quartas que eu perdi, né? Um eu passei em primeiro, o outro eu passei em segundo. Que eu também acabei perdendo esse jogo no grupo por o cara não tô acostumado a jogar, que é pino em cima da mesa, 2 pinos, um curto, um longo, não tô acostumado. Tanto que no meio do jogo parece até que eu desisti, comecei a jogar em pé. Então vou passar para os jogos, vou dar uma comentada, vou, sim, já até ter algum, por exemplo, ponto que só o saque errei, o saque ele errou, eu não vou tentar colocar só os pontos mais importantes de cada jogo também, para não ficar muito grande. E vamos lá para os jogos. Bom, esse foi o meu primeiro jogo do campeonato, foram 2 dias de campeonato. Foi fase de grupos do Senior 30, do Master 30, né, que era o antigo Senior. Bom, foi um jogo mais tranquilo, foi um jogo que eu consegui impor bastante meu jogo, que é mais terceira bola, um saque um pouco mais difícil. Acho que também por ser canhoto tem essa vantagem de o pessoal estrear um pouco o saque e eu conseguir abrir bastante na terceira. E quando o adversário me deixa meio que impor esse jogo, o jogo fica mais tranquilo, eu consigo me desempenhar bem melhor. E felizmente nesse jogo ele acabou entregando as bolas bem onde eu queria, o saque tava incomodando ele bastante. Então foi um jogo mais tranquilo, um jogo que eu também usei um pouco para ver como é que era o tempo de bola ali do ambiente, como é que estava, se estava muito úmido ou não, se a bolinha ia escorregar ou já estava grudando mais. Então eu usei mais para isso, foi um jogo mais tranquilo, mas foi um bom jogo principalmente para eu pegar um pouco de confiança aí.
Bom, esse segundo jogo foi o jogo que eu até brinquei com um amigo meu, que foi o jogo que quase que eu parei de jogar ali na hora e vim pra casa. Foi um jogo assim, extremamente chato, extremamente desconfortável, que o cara ele tinha um pino longo no back, um pino curto no fore. Então assim, era basicamente um ping-pong ali. Foi um jogo que eu fiquei muito, muito bravo ali na hora. Assim, pode até perceber que eu tava jogando a raquete, eu já tava bem incomodado mesmo, fiquei bem puto mesmo nesse jogo. É algo que eu tenho que dar uma trabalhada de ficar menos puto. Foi, inclusive, esse jogo ele atrapalhou meus jogos em todos os meus outros jogos da competição, porque foi um jogo que assim, me desanimou mesmo, assim, me deu uma desanimada legal. Então já fui pro jogo das quartas já desanimado, no outro dia já cheguei meio desanimado também, então foi um jogo que realmente mexeu comigo. Foi um jogo que, sim, os primeiros dois sets foi o jogo assim, tentei jogar, voltava estranho, na verdade. E aí no terceiro set eu comecei até a jogar em pé porque eu já tinha desistido. Mas acabou começar a entrar, porque você começa a jogar um ping-pong ali, sem giro, o pino estranha. Mas aí eu também já tinha meio que desistido do jogo. E aí acabei perdendo de 3-1, mas esse 1 set que eu tirei foi meio que num ping-pong que eu tava jogando, de levantar a bola sem giro pra ele, deixar ele errar. Mas não foi nem algo planejado, foi algo mesmo que eu já. Vou só terminar esse set aqui e ir embora. Mas acabou dando certo.
Jogo da mesa número 2. Final, Master 45. Valterlei Júnior. Jogo da mesa número 8. Melanie Correia. Associação Brasileira de Esporte. Bom, esse eu acho que foi o melhor jogo da competição, não da minha qualidade de jogo, mas foi o jogo que, assim, eu acho que foi o que eu mais tive que pensar, o que eu tava acertando, ele também. Foi um jogo, assim, que foi realmente quem foi melhor. O cara que eu perdi anteriormente, que era o Pino, ele foi campeão. Esse aí ficou em segundo, foi o vice, né? Ele também estranhou o Pino na final. A final foi tipo 11-1, 11-2, 11-1 pro outro por causa do Pino, ele estranhou bem. Mas esse com certeza era o adversário mais forte que tinha nessa categoria lá. Ele era muito inteligente, assim, você vai ver que foi muito bem jogado, assim, principalmente na parte dele. Eu errei mais que ele até por isso ele ganhou também. Mas foi um jogo muito bom, foi um jogo que, assim, eu tive que mudar a estratégia várias vezes. Às vezes, tipo, comecei abrindo bastante, depois falei, vou deixar ele dar uma tacada e devolver um pouco mais de bola, só que eu vi que não ia dar também. No segundo set ele tentou variar muita coisa, só que ele variando muito o jogo dele, eu acabei conseguindo impor mais meu jogo e evoluir o jogo do jeito que eu queria, então ele acabou se perdendo um pouco, mas aí depois ele já trocou o jogo, ele começou a fazer a mesma coisa sempre, meio que aí ele conseguiu entrar, mas foi realmente o melhor jogo, o cara era o melhor e foi o jogo mais, pelo menos desse campeonato, foi o mais difícil ali, assim, que eu senti que, assim, se eu tivesse jogando bem também, talvez perderia ainda. Os outros jogos eu senti assim, pô, perdi porque eu tava pior mesmo no dia, não era eu, não que eu, sim, eu fui o pior, mas eu poderia ter jogado muito melhor. Esse aí, se eu jogasse melhor também, o jogo provavelmente seria um pouco mais difícil.
Bom, esse jogo aí já é do dia seguinte, que é da categoria absoluto. Essa pra mim foi a categoria que, assim, eu deveria ter... Foi o que mais eu senti, que eu acho que era a categoria que eu fui lá pra ganhar mesmo, porque eu tô no absoluto F. Tô no absoluto F, que agora eles desceram eles criaram uma categoria a mais, mas... E assim, geralmente eu jogo nela e eu tô só pra ir subindo mesmo. Pelo menos eu sinto que eu já tô num nível um pouco maior, eu consigo trocar bola. Os jogos, quando eu jogo, por exemplo, Master 30, eu consigo ter jogos melhores com ranks muito maiores, né? Por exemplo, esses outros, um era tipo o ranking absoluto C, o outro era A, que era o do Pino, ele era A. Então é algo que eu consigo ter, então eu sei que eu tô lá e eu sei que era um campeonato que eu meio que tenho uma obrigação a mais de ganhar, né? Mas na fase de grupo foi tranquilo, eu passei 2-0, passei em primeiro nos dois. Eu perdi nas quartas também. Mas desse jogo aí foi bem tranquilo. Eu acabei perdendo um set porque eu tava... Como foi no segundo dia, eu falei, vamos soltar, ver o que tá entrando aqui pra ver se eu consigo pegar mais confiança. Principalmente porque do dia passado eu já cheguei nesse meio
meio mal, já nem querendo muito jogar, assim, vou jogar logo, acabar pra ir embora e ir pra casa, principalmente que eu tinha que viajar ainda, 6 horas de viagem. Só que eu usei pra, pô, vou me soltar aqui, realmente me divertir e jogar, e atacar o máximo que eu puder pra ver. No terceiro set eu acabei me passando um pouquinho, mas aí eu só fui pro quarto e, e fechei ele tranquilo. Bom, esse jogo aí foi eu acho que o mais tranquilo. Um senhorzinho que ele usava só pino, então ele sacava de pino e devolvia de pino. A bola dele era praticamente um lançamento. Então foi mais tranquilo. Eu usei também para dar uma descansada, dar uma pensada tipo, como que estaria, como é que tá o próximo jogo, meio que realmente pensar, lógico que mantendo o foco ali para também não deixar ele virar, não pode subestimar nunca o oponente, mas foi um jogo mais tranquilo. Eu tentei atacar menos também, até pra, pô, vou deixar ele jogar, vamos jogar pra ver como é que vai desenvolver. Mas foi um jogo bem tranquilo, foi até mais curtinho. Tinha muito jogo, muita batidinha assim, só troquinha de bola que eu acabei nem colocando. Deixei mais as bolas que ele devolvia melhor, eu que atacava mais também. Mas esse jogo foi realmente mais tranquilo e aí eu passei primeiro do grupo e fui para as quartas, que vai ser o próximo jogo.
Bom, esse jogo aí na verdade eu nem quero comentar muito. Foi o jogo das quartas que eu perdi assim, cara, puramente que eu tava errando tudo, não tinha nada dando certo, nada entrando, aí já perdi a confiança, comecei a não dar back, só tentando abrir pivô e errando as bolas mais fáceis, bola alta. Foi um jogo assim que, cara, foi uma decepção total, infelizmente. Foi um jogo que, assim, o saque dele era muito bom. Os 2 primeiros sets eu estranhei muito o saque dele, muito estranho. E aí eu acabei perdendo muito pontos no saque dele, devolvendo bola do jeito que ele queria, alta para atacar. Mas depois que eu comecei a pegar o saque dele, eu comecei a errar bola fácil, bola assim que eu não costumo errar. Foi realmente um jogo assim que. Nossa, dá até uma tristeza de falar, mas foi um jogo que eu perdi praticamente pra mim mesmo, eu errando muito, falta de confiança, a cabeça já tava. Não tava no lugar já. Mas no final foi um bom jogo, foi 3-2 até, foi um jogo até que mais disputado, ainda consegui chegar pro quinto set, mesmo vendo o jogo, sabendo que eu não tava merecendo, ele devia ter ganhado de 3-0 de mim, eu acho que ele merecia. Mas eu acho que esse foi basicamente o último jogo aí do campeonato, né?
isso!